Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero desmistificar para vocês os investimentos no exterior. De fato, antigamente, acessar investimentos no exterior era um pouco mais difícil, vamos dizer assim, né? Eventualmente as pessoas de fato precisavam de ter aí mais recursos para investir. Coisa que mudou. Hoje você não precisa de muito dinheiro. Se eu te falar que com 5, 10 reais você já consegue acessar os investimentos no exterior, você vai acreditar? Então, é isso mesmo. E tem diversas formas que você consegue acessar esses investimentos. Então, vou trazer aqui hoje para vocês como vocês conseguem acessar os investimentos, quais são as vantagens também de investir no exterior, para que vocês possam tirar todas as dúvidas e já poder começar a se expor em uma moeda mais forte e diversificar aí o seu patrimônio. Mas aí você pode perguntar, né? Mas Amanda, por que eu vou investir no exterior? Bom, vou citar aqui algumas vantagens e para mim a principal delas é a diversificação geográfica. Quando você expõe o seu patrimônio a mais de uma economia, principalmente considerando aí que temos economias mais estáveis do que a economia brasileira, você está trazendo uma segurança maior para o seu patrimônio. Porque muitas vezes podemos ter momentos mais desafiadores em um país quando comparado com outro. Então, nesse caso, se você tem uma parte dos seus investimentos, por exemplo, aqui no Brasil, uma parte lá nos Estados Unidos, se a gente está tendo alguma questão política aqui interna, por exemplo, que está impactando os nossos ativos, isso pode não estar acontecendo lá nos Estados Unidos, ou vice-versa, né? Então, as economias elas vão aí funcionando de formas diferentes e quando você tem uma exposição em mais de um país, você consegue surfar na onda aí de mais de um país e, consequentemente, proteger também o seu patrimônio. Outra vantagem é que quando a gente compara, por exemplo, os investimentos aqui no Brasil com os investimentos nos Estados Unidos, hoje a gente já tem uma variedade muito maior de investimentos disponíveis lá nos Estados Unidos. Então, por exemplo, tem empresas lá que ainda não tem empresas semelhantes aqui no Brasil do mesmo setor. Então, se você quer se expor, por exemplo, a alguma empresa desse setor, você conseguiria somente investindo através da Bolsa Americana. Esse é só um exemplo, mas lá de fato a gente tem aí diversos investimentos que hoje a gente não tem aqui no Brasil. Então, você consegue também ter acesso a uma diversidade muito maior de produtos quando você está expondo a uma economia mais forte. Mas tá, agora eu já entendi. É importante investir no exterior, eu vou diversificar o meu portfólio, vou diminuir meu risco, posso começar com pouco, mas como que eu faço isso, né? Essa é uma pergunta aí que muitas pessoas me fazem. A gente tem diversas formas de investir no exterior. Uma delas é você investir de fato através da sua própria corretora aqui no Brasil, né? Pode ser a mais fácil. Se você já tem conta em uma corretora, aqui no Brasil você consegue, através do BTG Pactual, por exemplo, já acessar diversos investimentos do exterior. E eu vou explicar aqui para vocês como que vocês podem fazer isso. Mas você também pode abrir conta em uma corretora internacional, né? Você abrindo uma conta diretamente lá, você também consegue acessar diversos investimentos no exterior, até mais do que nas corretoras tradicionais aqui brasileiras. E você também, caso você já tenha um recurso maior, né, pensando também em sucessão e outras questões, você pode pensar em abrir uma offshore, que é quando você de fato abre uma empresa no exterior e essa empresa vai investir lá fora. Então, bom, temos aí algumas opções disponíveis, vou trazer um pouquinho sobre elas para vocês entenderem melhor. Vamos começar falando se você quiser investir através da sua corretora aqui no Brasil. Vamos supor, eu, Amanda, já tenho conta aqui no BTG e eu particularmente acho mais fácil, ao invés de ter outras contas, eu prefiro começar a investir aqui direto da minha conta do BTG. Uma opção que a gente tem é investir em BDRs, por exemplo. Através da nossa Bolsa Brasileira, a gente consegue comprar ações aí, por exemplo, americanas, que estão disponíveis aqui na nossa bolsa, que é um Brazilian Depositary Receipt, que a gente compra recibos dessas ações e a gente tem acesso a essas empresas aí, né, estrangeiras através da nossa própria bolsa. Então você compra normal, como se você fosse comprar uma ação normal aqui no Brasil, mas você vai comprar uma BDR.
ou seja, uma empresa que não é brasileira, só que na nossa bolsa brasileira. Isso você consegue fazer através da sua própria corretora ou banco tradicional aqui no Brasil. Um ponto importante quando a gente fala de BDR é que, vamos supor que eu invista em Apple através da bolsa brasileira aqui numa BDR. Eu vou ter exposição não somente à valorização ou desvalorização da Apple, como também a valorização ou desvalorização do dólar. Porque quando você compra um BDR, você está exposto tanto na ação quanto na moeda. Então, você vai ficar exposto aí nessas duas variáveis quando você está comprando diretamente na nossa bolsa brasileira. Outra forma, caso você queira investir através da bolsa, na sua própria corretora, são os ETFs. ETF é como se fosse uma cesta ali com vários ativos, que você consegue comprar, e aí você vai ficar exposto ali a uma diversidade muito maior de ativos. Então, quando você me fala assim, por exemplo, Amanda, eu não tenho tempo de ficar acompanhando as ações, eu não sei se é melhor eu comprar Apple, se é melhor eu comprar Amazon, eu não estudo as empresas, então é melhor, eventualmente, você comprar uma cesta de ativos, ali que vão ter vários ativos lá dentro, onde você vai ficar exposto, de fato, a uma variedade maior, com até um capital menor, Você com menos dinheiro consegue diversificar mais, porque aí, ao invés de você estar comprando, escolhendo uma, duas, três empresas, você já vai comprar ali o cesto, onde você vai ter exposição a diversas ações. Mas, quais são esses ETFs, O que tem dentro dessa cesta? Bom, a gente tem diversos ETFs no mercado. Então, se você for pesquisar, por exemplo, a gente tem o IVVB11, que é um ETF. O IVVB11, ele vai replicar a Bolsa Americana. Então, dentro dessa cestinha, a gente vai ter ali exposição aos ativos que compõem o índice S&P 500, mas, como eu disse, na BDR acontece também nos ETFs. A gente tem a exposição ao dólar. Então, quando a gente fala investir no IVVB11, é você investir na Bolsa Americana em dólar, quer dizer que você está com exposição tanto na Bolsa Americana quanto no dólar. Bom, entendi. Se eu comprar um ETF, eu vou ter exposição ali naquela cesta. Mas, por exemplo, se eu invisto na Bolsa Americana, em um índice, eu vou ter ali uma gestão passiva. Nada vai acontecer ali, não vai ter um gestor que vai estar ativamente vendo o que é mais interessante, o que não é, o que está legal naquele momento, Vai ser de fato uma gestão passiva, onde o índice vai ser ajustado de acordo com a bolsa ali ou com o índice de referência, dele. No caso do ETF lá, a cestinha, toda mudança que tem no índice vai acontecer na cestinha, mas é uma gestão de fato ali mais passiva. Mas como que eu faço então, através da minha própria corretora, se eu quiser investir em algo que tenha uma gestão ativa, considerando que eu não tenho tempo nem conhecimento para ficar acompanhando o mercado? Bom, nesse caso, existem hoje já diversos fundos de investimentos no exterior. Então, quando você opta por investir em um fundo de investimento no exterior, você vai ter lá um gestor que vai ficar por conta de acompanhar o mercado e fazer todas as escolhas dos ativos por você. Mas existem diversas estratégias. Então, quando a gente fala de fundos de investimentos, é sempre importante você observar qual é a estratégia do gestor. Tem gestor que vai focar mais em large caps, tem gestor que vai... Large caps que eu falo que são aquelas empresas maiores, mais consolidadas. Tem gestor que vai focar mais em small caps. Tem fundos multimercados lá de fora, que tem foco em diversos produtos diferentes. Então, assim, é até difícil eu citar aqui de tantas estratégias que existem. Mas quando a gente busca ir por fundos de investimentos no exterior, você vai optar por uma gestora, por um gestor que você conheça, tenha confiança, tenha um histórico legal e conheça a estratégia e veja que aquela estratégia faz sentido para o seu portfólio e também diante do cenário que a gente está vivendo. Bom, mas nesse caso, o que a gente sempre fala de fundos de investimentos no geral. Você vai ter esse profissional, que vai estar ali trabalhando por você. Então, em contrapartida, você vai ter que pagar para ele uma taxa para que ele faça esse trabalho para você. Cada fundo tem uma taxa de administração diferente. Então, é importante que você olhe, na hora que for investir, qual é a taxa que aquele fundo cobra.
se ele cobra somente a taxa de administração, se tem também taxa de performance. Então é sempre importante você avaliar quais são os custos, né, daquele fundo. Geralmente não muda tanto, mas é importante você sempre olhar ali quais são os custos que você vai ter com aquela gestora. E com relação à estratégia, também como existem diversas estratégias, como eu citei, um assessor de investimentos ele vai te ajudar, né, olhando ali para o seu perfil, olhando para o cenário, e um gestor também, né, tá sempre em contato com o assessor para trazer aqui para os assessores como que tá a estratégia, o que ele tá vendo, qual é a cabeça dele. Então, nesse caso, o assessor ele pode sim te ajudar muito a escolher os melhores fundos, com as melhores taxas aí no sentido, então, o que faz sentido para você. Às vezes você vai investir em um fundo que não é aquele que tem a menor taxa, mas considerando o retorno versus os custos, versus o cenário, a estratégia, o assessor junto com você vai entender que faz sentido e aí a gente vai colocar ali no seu portfólio. Outra forma que você tem é investir através de uma corretora no exterior. E você pode achar que às vezes é complexo, mas na verdade é muito simples. Você vai precisar ali só do seu comprovante de endereço junto com a sua carteira de identidade e mais 5 minutinhos para preencher ali os dados do seu perfil para que você tenha acesso aí na sua corretora no exterior. Como eu citei no início, quando você investe direto lá fora, você tem acesso a diversos outros investimentos que eventualmente não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, por exemplo, investindo através da Bolsa Americana, você tem acesso às American Depositary Receipt. Antes eu citei Brazilian Depositary Receipt, né, que são aquelas empresas fora do Brasil, que são negociadas aqui na Bolsa Brasileira. Lá nos Estados Unidos você tem as empresas globais que são negociadas na Bolsa Americana. São mais de 3.400 empresas. Então, através da Bolsa Americana, né, e também através da Avenue, da plataforma no geral, você tem acesso a diversos produtos que, né, eventualmente você não teria por aqui. Além disso, quando você vai investir através de uma corretora, né, já no exterior, você vai fazer a remessa do câmbio na hora que você for fazer esse investimento. Então, você pode fazer isso tanto através da própria corretora, né? Você vai colocar lá em reais e você vai fazer a transferência para o dólar ou, enfim, para outra moeda. Ou você pode também fazer através de terceiros. Importante sempre olhar o spread, porque mesmo que você faça direto na corretora, pode ser que fique mais caro do que você fazer por terceiros. Isso vai depender do spread que cada um está cobrando. Então, sempre olhe nessa questão. Mas de fato você já vai fazer a transferência, então você vai estar já fazendo seus investimentos em dólar, né, diretamente na moeda forte. Nos fundos de investimentos no exterior, né, dentro de todas essas estratégias que eu citei, existem aqueles fundos que você tem a exposição cambial, ou seja, que o seu patrimônio também vai oscilar de acordo com a moeda, e tem aqueles fundos que tem o hedge cambial, onde o seu patrimônio vai oscilar de fato só com a variação dos ativos em si e não com a variação também da moeda. Outro ponto importante de destacar é que essas corretoras, também como o BTG, não cobram nenhum custo de manutenção de conta. Então você pode abrir a conta, você não vai ter custo para manter aquela conta aberta. Se você quiser abrir, testar, ver como funciona, você pode fazer isso que não vai ter nenhum custo. Bom, e para fechar o nosso papo aqui hoje, vou falar brevemente da offshore, que é uma outra opção muito interessante, principalmente, né, para aquelas pessoas que já têm um patrimônio mais elevado. Devido aos custos, não faz sentido para quem não tem aí um patrimônio, né, já mais elevado e que quer investir no exterior. Nesse caso, né, a offshore ela funciona quando um sócio residente em um país abre a empresa em outro país. E ela tem diversas vantagens também, né, como por exemplo, a redução da carga tributária, a facilidade do patrimônio aí para os sucessores e também a compensação aí de prejuízos, né, com lucros, justamente porque somente o valor líquido é distribuído para os sócios. Tem diversas peculiaridades. A gente tem essa estrutura aqui no BTG Pactual, né, onde a gente tem profissionais lá no exterior que atendem diretamente as contas dos nossos clientes offshore. Então depois eu trago mais conteúdos para a gente falar mais especificamente dessa estrutura, né, que é um pouco mais complexa, mas que pode fazer muito sentido caso você já tenha um patrimônio mais elevado, mais consolidado e queira usufruir desses benefícios de abrir uma offshore.
Bom, então por hoje é isso. Vocês já sabem, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem aqui pra gente. Espero vocês nos próximos vídeos e não esqueçam de seguir aqui o nosso canal e também enviar para aquela pessoa que possa ter interesse nesse assunto. Obrigada e até o próximo!